Eu preciso te contar algo que me envergonha até os ossos. Algo que eu carrego como uma pedra no peito há 5 anos. E olha, eu sei que você vai me odiar. Eu me odeio também. Mas deixa eu te mostrar como um homem destrói a própria vida em uma única frase. Eram 2 da manhã quando tudo desmoronou. Eu estava sentado na ponta da cama, ainda de terno, a gravata jogada no chão. O telefone vibrava sem parar no meu bolso. Mensagens dela. Da outra. Você vai contar para ela ou eu conto? A luz do abajur deixava tudo meio amarelado, meio doente. O apartamento cheirava a café frio e ao perfume que Isadora tinha passado horas antes de dormir, antes de eu chegar em casa e destruir tudo. Ela estava sentada na poltrona em frente a mim, descalça, o cabelo preso num coque bagunçado, as mãos tremendo segurando aquele teste de farmácia, 2 linhas roxas, nítidas, impossíveis de ignorar. Rafael, eu tô grávida. A voz dela saiu tão baixa, tão cheia de esperança e medo ao mesmo tempo, que eu senti algo se rasgar dentro de mim. Mas não foi amor. Foi pânico, foi desespero puro, porque naquele exato momento, tudo que eu conseguia pensar era: isso vai arruinar tudo, isso vai acabar com o meu futuro, meu pai vai me matar. Você já sentiu quando o chão some debaixo dos seus pés? Quando tudo que você planejou vira cinza em um segundo? Eu tinha 27 anos, herdeiro de uma construtora. Meu pai martelava na minha cabeça todos os dias: você vai casar com alguém do nosso nível, você vai ser sócio, você vai fazer essa empresa crescer. E Isadora vendia flores numa loja de bairro, usava vestidos de brechó, ria alto demais, cheirava a terra molhada e lavanda. Ela era tudo que meu pai desprezava e tudo que eu amava, ou achava que amava. Ela olhou para mim esperando... o quê? Um abraço? Um sorriso? Lágrimas de alegria? Eu não conseguia me mexer. Meu corpo tinha virado pedra. Eu só olhava para aquele teste e pensava: tem que ter um jeito de sair disso, tem que ter. Você não vai falar nada? Ela perguntou. A voz já estava quebrando. Eu respirei fundo. Tentei parecer calmo. Tentei parecer racional. Mas quando eu abri a boca, o que saiu foi monstruoso. Isadora, a gente precisa pensar direito. Agora não é a hora. Eu estou assumindo projetos novos. Meu pai está cobrando resultado. A gente nem tem estrutura para isso. Estrutura. Como se amor precisasse de planilha. Como se filho fosse investimento de risco. Ela ficou em silêncio, só olhando para mim. E eu vi o exato momento em que ela entendeu que eu não ia ficar, que eu não ia segurar a mão dela, que eu ia escolher a construtora, o sobrenome, a aprovação do meu pai, que eu ia escolher tudo, menos ela. Você não quer? Ela sussurrou. E aí veio o pior. O telefone vibrou de novo. No silêncio daquele quarto, o som foi alto, metálico, obsceno. Ela olhou para o meu bolso, depois para mim, e ela sabia. Isadora sempre soube ler meu rosto melhor do que eu mesmo. Tem outra pessoa. Não foi pergunta, foi constatação. Eu podia ter negado. Eu podia ter mentido mais uma vez. Mas eu estava cansado. Cansado de fingir que aquilo ia dar certo. Cansado de esconder Amanda, a advogada que meu pai apresentou, a mulher adequada para a família. A mulher que frequentava os mesmos clubes, que usava salto alto e falava 3 idiomas. A mulher que nunca sujaria as mãos com terra. Então eu confirmei, com o silêncio. E o silêncio, você sabe, dói mais que qualquer grito. Isadora levantou devagar. As pernas dela tremiam. Ela colocou a mão na barriga num gesto instintivo, protegendo algo que ainda era do tamanho de uma semente. E ela chorou. Não aquele choro alto, dramático. Foi um choro baixo, entalado, de quem está tentando não desmoronar na frente de quem já te despedaçou. Sai daqui, eu falei. Minha voz saiu dura, cortante, como se eu tivesse ensaiado, como se eu fosse o dono da situação.
O quê? Ela me olhou sem acreditar. Isso não vai funcionar, Isadora. Você sabe disso. A gente tá em mundos diferentes. Esse bebê, isso vai complicar tudo. Para você, para mim, para todo mundo. Eu me levantei, fui até o armário, peguei a mala dela, aquela mala velha de tecido que ela trouxe quando veio morar comigo 6 meses antes. Comecei a jogar as roupas dentro, as blusas coloridas, os vestidos floridos, as rasteirinhas desgastadas, tudo que era ela, tudo que eu tinha dito que amava. Ela ficou parada, em choque, me vendo fazer aquilo, empilhar a vida dela como se fosse lixo. Rafael, não para. A gente pode conversar. A gente pode... Não tenho que conversar. Eu fechei a mala com força. O zíper travou. Eu puxei com raiva até abrir de novo. Minhas mãos suavam. Você precisa ir. Agora. Agora? São 2 da manhã. Eu não ligo. Eu não ligo. 3 palavras que eu nunca vou esquecer. 3 palavras que eu gostaria de poder arrancar da minha boca, do ar, da memória dela. Isadora respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão, e ela fez algo que me partiu. Ela ficou digna, não implorou, não gritou, não me xingou. Ela só pegou a mala que eu joguei no chão, calçou as sandálias, pegou a bolsa e parou na porta. Ela virou para mim uma última vez. O rosto dela estava inchado, vermelho, destruído, mas os olhos dela tinham algo novo, algo que eu nunca tinha visto antes. Decepção, nojo, desprezo. Você e esse bebê é um problema. Eu falei isso, eu realmente falei isso. E você sabe o que é pior? Eu achei que estava sendo racional. Eu achei que estava fazendo a coisa certa, protegendo minha carreira, meu futuro, minha vida. Ela não respondeu, só abriu a porta e saiu. Eu ouvi o som dos passos dela no corredor, o barulho do elevador abrindo, fechando, e silêncio. Eu fiquei ali, parado, no meio da sala vazia. O apartamento nunca tinha parecido tão grande, tão frio. Eu me sentei no sofá e peguei o telefone. Respondi à mensagem de Amanda. Terminei com ela, a gente pode seguir em frente. Ela respondeu na hora. Um emoji de coração. Sabia que você ia fazer a escolha certa. A escolha certa. Eu dormi naquela noite. Não sei como, mas eu dormi. No dia seguinte fui trabalhar. Assinei contratos, sorri em reuniões, almocei com meu pai e ouvi ele falar que eu estava finalmente amadurecendo. 2 semanas depois, eu e Amanda aparecemos juntos num evento da construtora. Fotos nos jornais. O casal perfeito, diziam. Mas sabe o que eu fazia toda noite? Eu procurava o cheiro de lavanda no travesseiro e não achava. Porque ela tinha levado até isso embora. Eu bloqueei o número dela, deletei as fotos, fingi que aqueles 2 anos nunca existiram. Fingi que não tinha uma mulher grávida do meu filho em algum lugar, provavelmente dormindo no chão da casa de alguém, porque eu não deixei ela levar nem a cama. Você deve estar pensando, como ele dormia à noite, como ele se olhava no espelho. A verdade? Eu não me olhava, eu evitava. Eu enchia minha agenda. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Eu transava com Amanda sem sentir nada. Eu bebia uísque caro e fingia que aquilo era felicidade. E durante 5 anos eu fingi tão bem que quase acreditei. Até o dia em que eu vi a foto dela, da minha filha. E o mundo desmoronou de novo. Mas dessa vez não sobrou nada para eu me agarrar. Você ainda está aí? Ainda está me ouvindo? Porque essa história só piora. E eu preciso que você escute até o fim. Não para me perdoar, mas para entender que tem homem que destrói tudo que ama por medo e passa o resto da vida tentando colar os cacos. Eu sou esse homem. E essa é minha confissão. Eu sei que você deve estar se perguntando o que aconteceu com ela depois daquela noite. Eu também me perguntei, durante meses, durante anos, na verdade. Mas eu nunca tive coragem de procurar. Eu simplesmente bloqueei, apaguei, fingi que Isadora tinha sido um sonho ruim que eu finalmente tinha acordado. Mas deixa eu te contar o que eu descobri depois. Muito depois, quando já era tarde demais para consertar qualquer coisa.
Ela voltou para a casa da avó, uma cidadezinha no interior, 6 horas de estrada daqui, daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo, onde fofoca voa mais rápido que internet, onde ser mãe solteira ainda é assunto de igreja. Ela chegou lá numa manhã de terça-feira, com aquela mala de tecido rasgada e uma barriga que ainda não aparecia, mas que ela já protegia com as 2 mãos sempre que sentava. A avó abriu a porta e não fez perguntas, só abriu os braços. E Isadora desmoronou ali, na soleira daquela casa velha que cheirava a café coado e sabão de coco. Ela chorou 3 dias seguidos. Não comeu quase nada. Só ficava deitada no quarto que tinha sido dela na infância, olhando para o teto de madeira, tentando entender como a vida tinha desabado tão rápido. Você já sentiu aquela dor que não tem nome? Aquela que não é só tristeza, não é só raiva, mas uma mistura de tudo com vergonha, com medo, com a sensação de que você foi idiota de acreditar em alguém? Isadora sentiu isso. Por minha causa. A avó dela, Dona Cida, era costureira aposentada. Vivia da pensão do marido que tinha morrido há 10 anos. A casa era simples. 2 quartos, uma sala com sofá de crochê, uma cozinha pequena onde tudo acontecia. Não tinha luxo, mas tinha algo que meu apartamento de cobertura nunca teve. Tinha afeto, tinha presença, tinha aquele tipo de amor que não precisa de palavras. Nas primeiras semanas, Isadora não saía do quarto, enjoava de tudo, o cheiro de comida, de perfume, até de sabonete. Ela emagrecia em vez de engordar. A avó ficava preocupada, levava caldo de galinha, suco de laranja espremido na hora, biscoito de polvilho, deixava na mesinha de cabeceira e saía sem falar nada, só fazendo uma oração baixinho. Foi no 2º mês que Isadora finalmente levantou. Não porque estava melhor, mas porque olhou para a avó carregando o balde de roupa molhada e sentiu vergonha. Vergonha de estar ali, ocupando espaço, comendo comida, sendo peso. Ela tinha 24 anos. Estava grávida, sem dinheiro, sem profissão formada, sem nada além daquela mala com 3 blusas e uma dignidade machucada. Então ela tomou uma decisão. Vó, a senhora ainda tem as chaves da floricultura? A floricultura. Aquele espaço minúsculo que o avô dela tinha aberto nos anos 80 e que fechou quando ele morreu. Ficava na rua principal, do lado da farmácia. Tinha ficado fechada uma década inteira. Porta de madeira descascando, vidraça suja, vaso de planta morta na entrada. Dona Cida olhou para a neta com aqueles olhos fundos, cansados, mas ainda brilhando com alguma coisa parecida com esperança. Tá trancada desde que seu avô se foi, mas as chaves estão aqui. Isadora pegou as chaves, desceu a rua devagar, a mão na barriga que já começava a crescer. O sol batia forte naquela tarde de março. Ela abriu a porta e o cheiro de mofo invadiu tudo. Teias de aranha nos cantos, prateleiras cobertas de poeira, o balcão de madeira rachado. Tudo destruído pelo tempo. Ela podia ter desistido ali. Podia ter trancado aquela porta de novo e voltado para o quarto, para o choro, para a depressão que estava comendo ela viva. Mas sabe o que ela fez? Ela pegou uma vassoura e começou a varrer. Sabe o que dói em mim quando eu imagino essa cena? É que ela estava sozinha, grávida de 4 meses, varrendo pó e entulho de um lugar abandonado. Enquanto eu estava em reunião com arquitetos, escolhendo acabamento de mármore para um prédio que eu nem ia morar. Enquanto eu estava jantando em restaurante caro com Amanda, fingindo ouvir ela falar sobre a promoção no escritório de advocacia. Enquanto eu estava na academia malhando peito e tríceps, preocupado com shape para a festa de fim de ano da construtora. Isadora varria e chorava, e varria mais. Levou 3 semanas para limpar aquele lugar. Sozinha. Dona Cida ajudava quando podia, mas as pernas já não aguentavam muito. Então Isadora carregava balde, esfregava chão, lavava vidro, lixava madeira,
A barriga crescendo, as costas doendo, os pés inchando dentro daquela sandália velha que ela usava todo dia. Os vizinhos olhavam, comentavam: coitada, voltou grávida e largada. Eu sempre soube que aquele namorado da capital não prestava. Ela podia ter estudado, arrumado coisa melhor. Isadora ouvia tudo, abaixava a cabeça e continuava varrendo. Teve uma noite que ela sentou no meio daquela loja vazia e surtou. Ela ligou para o meu número, bloqueado, mandou mensagem, não entregou, tentou pelo Instagram. Eu tinha apagado ela de tudo. Ela gritou sozinha ali dentro, socou o chão, xingou meu nome inteiro. Chorou até não ter mais lágrima. E quando acabou, ela olhou para o próprio reflexo no vidro sujo da vitrine. Cabelo amarrado com elástico de dinheiro, camiseta larga manchada de tinta, barriga aparecendo por baixo do tecido, olheiras profundas, mãos calejadas. Ela não se reconheceu. Mas sabe o que ela viu? Ela viu uma mulher que ainda estava de pé, ferida, quebrada, mas de pé. E foi nessa noite que ela fez uma promessa. Ela colocou a mão na barriga, sentiu o bebê mexer pela primeira vez, aquele movimento estranho, como bolha estourando por dentro, e falou em voz alta: você nunca vai implorar amor de ninguém. Nunca. Eu vou te ensinar a ser forte sozinha. E se um dia eu encontrar aquele homem de novo, você vai ver sua mãe olhando nos olhos dele sem baixar a cabeça. Eu não estava lá para ouvir, mas eu pagaria qualquer coisa para ter ouvido, porque foi nesse momento que eu perdi ela para sempre. Não quando eu botei ela para fora, mas quando ela decidiu que não precisava mais de mim para nada. No mês seguinte, a floricultura reabriu. Não teve inauguração chique. Não teve faixa, balão, champanhe, só uma plaquinha pintada à mão. Flora do Vale, flores naturais. Isadora ficava lá das 7 da manhã até às 7 da noite, grávida de 6 meses, regando plantas, montando buquês, atendendo cliente, sorrindo, sempre sorrindo, porque ela tinha aprendido uma coisa: cliente não quer ver sua dor. Cliente quer flores bonitas e tratamento gentil. Então, ela engolia o cansaço, escondia o inchaço dos pés e tratava cada pessoa como se fosse a única do dia. As vendas começaram devagar. 5 reais aqui, 10 ali. Ela vendia violetas em copinho de plástico, rosas de R$1,50, arranjo simples para velório, buquê barato para namorado de última hora. Ela não recusava nada. Não tinha orgulho, só necessidade. Teve um dia que ela vendeu 12 reais em flores o dia inteiro. 12 reais. Ela voltou para casa com aquele dinheiro na mão e chorou no banho. Porque 12 reais não pagava nem a conta de luz. Quanto mais fralda, leite, médico. Mas no dia seguinte, ela acordou e foi de novo. E de novo. E de novo. A cidade inteira via. Ela grávida, varrendo a calçada toda manhã, molhando as plantas na rua para chamar atenção, sorrindo para todo mundo, nunca reclamando, nunca pedindo pena. A dor dela era silenciosa, mas todo mundo sentia. Teve uma senhora que entrou na loja só para perguntar: cadê o pai dessa criança? Isadora olhou nos olhos dela, com aquela calma assustadora que só quem já sofreu demais consegue ter, e respondeu: ele não existe mais. E era verdade. Para ela, eu tinha morrido naquela noite de madrugada. Eu tinha deixado de ser Rafael, o namorado, o amor da vida dela. E tinha virado apenas um erro, um fantasma, um nome que ela não pronunciava mais. Enquanto isso, eu estava onde? Eu estava ótimo. Aparentemente. Promovido a gerente de novos projetos. Morando num apartamento maior ainda com Amanda, viajando para Miami para comprar roupa de marca, postando foto em resort, brindando com um uísque de R$1.000. Por fora, sucesso total. Por dentro, eu estava oco, mas eu não admitia. Nem para mim mesmo. Toda vez que Amanda falava de casamento, eu mudava de assunto. Toda vez que ela mencionava filhos, eu ficava irritado. Ela achava que era porque eu estava focado na carreira.
Mas a verdade é que eu não conseguia pensar em filho sem lembrar daquele teste de farmácia, daquelas 2 linhas roxas, daquele bebê que eu chamei de problema. Eu bebia mais, dormia menos, transava sem vontade. Trabalhava até de madrugada só para não ter que ficar sozinho com meus pensamentos, porque sozinho, no silêncio, eu ouvia a voz dela. Rafael, eu tô grávida. E eu me odiava, mas nunca o suficiente para fazer alguma coisa. Deixa eu te mostrar como é viver uma mentira tão grande que você mesmo começa a acreditar nela. 2 anos depois daquela noite, eu tinha 29, Amanda tinha 28. A gente morava num apartamento de 250 metros quadrados na Zona Sul. 3 suítes, varanda gourmet, vista para o parque. O tipo de lugar que aparece em revista de decoração. Tudo branco, cinza, preto, minimalista, moderno, frio. Amanda acordava às 5h30 toda manhã. Ia para a academia. Voltava, tomava banho, se arrumava com aquela precisão cirúrgica, salto alto, tailleur, cabelo alisado, maquiagem impecável. Ela cheirava a perfume francês, daqueles que custam mais que salário mínimo. Cheiro limpo, sofisticado, distante, nada parecido com lavanda. Ela trabalhava num escritório de advocacia corporativo. Ganhava bem, muito bem. A gente dividia as contas do apartamento meio a meio, mas ela fazia questão de dizer que podia pagar sozinha se quisesse. Era o jeito dela de mostrar que não estava comigo por dinheiro. Estava comigo porque eu era adequado. Palavra dela, adequado. A gente transava às quartas e aos sábados, como agenda médica. Eu chegava do trabalho, ela já estava na cama, de camisola de seda, lendo contrato. Eu tomava banho, deitava do lado dela, a gente transava por 20 minutos, ela ia para o banheiro, eu ficava olhando para o teto. Depois ela voltava, me dava um beijo no ombro e dormia virada para o lado. Nunca tinha beijo demorado. Nunca tinha conversa depois. Nunca tinha aquele momento de ficar grudado, suado, rindo de alguma besteira. Era mecânico, eficiente, como tudo na vida dela. E eu fingia que estava satisfeito. A gente saía toda sexta. Restaurante caro. Aqueles lugares onde o garçom explica cada ingrediente do prato como se fosse obra de arte. A gente pedia vinho de rótulo que eu nem sabia pronunciar. Ela fotografava a comida antes de comer. Postava no Instagram com hashtag de lugar chique. Sorria para a câmera. Eu sorria também, o casal perfeito. Sabe quantas vezes a gente ria de verdade? Nenhuma. A gente sorria, mas não ria. Tem diferença. Sorrir é pose. Rir é quando você esquece que está sendo visto. E a gente nunca esquecia. A gente estava sempre sendo visto. Sempre em exibição. Meu pai amava a Amanda. Ele a tratava melhor do que me tratava. Chamava ela de a advogada. Pergunta para a advogada o que ela acha. A advogada concorda comigo. Ele nunca chamou Isadora de nada. Porque para ele Isadora nem existia. Era só aquela menina das flores. Amanda ia nos jantares de família. Conversava sobre política, economia, mercado imobiliário. Minha mãe adorava. Finalmente uma mulher com conteúdo, ela dizia. Como se Isadora fosse vazia. Como se plantar flor e fazer buquê fosse menos digno que processar empresa. Teve um jantar que minha mãe deu uma alfinetada. A gente estava todos na mesa, comendo bacalhau, e ela soltou. Rafael, você lembra daquela fase que você namorou uma menina meio, sei lá, despojada demais? Amanda olhou para mim curiosa. Eu senti o estômago revirar. Lembro não, menti. Minha mãe riu. Ah, lembra sim, aquela que vendia flor. Você levou ela aqui uma vez. Ela veio de rasteirinha. Eu fiquei constrangida. Amanda arqueou a sobrancelha. Você namorou o florista? Eu bebi vinho. Desviei o assunto. Mas a noite toda eu fiquei pensando naquele dia. Isadora tinha vindo jantar aqui. Estava nervosa. Tinha comprado um vestido novo. Simples, mas novo. Ela tinha passado a tarde escolhendo. Chegou com um buquê de margaridas que ela mesma montou.
Minha mãe pegou as flores como se fossem lixo reciclável e jogou num vaso qualquer sem nem agradecer direito. Isadora passou o jantar inteiro quieta, tentando acertar qual talher usar, sorrindo educadamente enquanto minha família falava de assunto que ela não entendia. Quando a gente foi embora, ela chorou no carro. Eu não sirvo para sua família, né? E eu, idiota, respondi. Você está exagerando, foi tudo normal. Mas não foi. E ela sabia. Amanda, por outro lado, navegava naquele ambiente como peixe na água. Ela ria das piadas do meu pai, elogiava a comida da minha mãe, citava artigo de lei quando meu tio falava de imposto. Ela tinha nascido para aquilo, para ser troféu, para ser exibida. E o pior, ela sabia disso e gostava. Uma vez eu perguntei para ela, você me ama? A gente estava deitado na cama depois do sexo de quarta-feira. Ela estava mexendo no celular. Parou. Me olhou com aqueles olhos castanhos, frios, calculistas. Amor é muito abstrato, Rafael. Eu te respeito, eu admiro sua inteligência, a gente tem compatibilidade. Isso é mais sólido que amor. Compatibilidade. Como se relacionamento fosse software. Eu não respondi, só virei para o lado e fingi dormir. Mas passei a noite inteira acordado, olhando para o teto, pensando, que diabos eu estou fazendo aqui? Porque a verdade é que eu não amava a Amanda. Eu nunca amei. Ela era conveniente, ela encaixava. Ela não me desafiava, não me confrontava, não me fazia sentir nada além de adequado. Isadora me fazia sentir tudo. Raiva, alegria, tesão, medo, paz, caos. Ela era imprevisível, intensa. Ela dançava descalça na sala, cantava no chuveiro, ria alto, chorava mais alto ainda. Ela era vulcão. Amanda era gelo. Eu tinha escolhido o gelo porque tinha medo de queimar. Teve uma vez que eu e Amanda fomos para um resort em Cancún. Viagem de uma semana. Tudo pago. A gente ficou num bangalô na praia. Cama king size de frente para o mar. Piscina privativa. Café da manhã servido na varanda. Parecia perfeito. Mas eu passava as tardes deitado na espreguiçadeira, olhando para o mar, pensando, por que eu não estou sentindo nada? Amanda tirava foto, postava, respondia comentário. Que casal lindo, vivendo o sonho, relacionamento goals. E ela sorria, aquele sorriso de propaganda de pasta de dente. Uma noite, eu bebi demais. Tequila, cerveja, vodka, tudo misturado. A gente estava num bar na praia, música ao vivo, casais dançando. Amanda não dançava. Dança de praia é brega, ela dizia. Eu olhei para uma menina do outro lado do bar. Ela usava vestido florido, ria alto, dançava sozinha e por um segundo, só um segundo, eu vi Isadora. Levantei, fui até o banheiro, tranquei a porta, olhei para o espelho. Eu estava bronzeado, malhado, bem vestido, rico, bem-sucedido e vazio. Eu segurei na pia e perguntei baixinho, bêbado, para o meu reflexo. Cadê você? Cadê o Rafael que existia antes? Mas eu sabia a resposta. Eu tinha matado ele, naquela madrugada, quando eu botei Isadora para fora. Eu voltei para o bangalô. Amanda estava dormindo. Eu deitei do lado dela e fiquei olhando para o teto. O som do mar entrando pela janela. E pela primeira vez em 2 anos, eu deixei a verdade entrar. Eu não era feliz. Eu nunca tinha sido. Eu só estava confortável. E tinha confundido conforto com felicidade. No voo de volta, Amanda estava lendo o processo. Eu estava olhando pela janela. Ela comentou sem tirar os olhos do papel. A gente devia casar ano que vem. Meu coração despencou. Por quê? Ela finalmente me olhou. Porque faz sentido. A gente tem estabilidade, carreira. A gente se completa profissionalmente. Seria bom para a imagem dos dois. Imagem. Não amor. Não desejo. Não saudade. Imagem. Eu não respondi. Ela voltou a ler o processo. E eu fiquei ali, preso naquele avião, preso naquele relacionamento, preso naquela vida que eu mesmo construí.
e que me sufocava todo santo dia. Quando a gente chegou em casa, eu fui para o banheiro. Sentei no chão do box, liguei o chuveiro e chorei. Chorei porque eu tinha tudo: apartamento, carro, dinheiro, mulher bonita, aprovação da família, sucesso profissional. Tudo. E não tinha nada, porque a única coisa que eu realmente queria, a única pessoa que me fez sentir vivo, eu tinha jogado fora como lixo. E o pior, eu nem sabia se ela estava viva, se tinha conseguido, se o bebê tinha nascido, se era menino ou menina, se tinha meu nariz, meu sorriso, meus olhos. Eu não sabia nada, e doía tanto não saber que eu bebia para apagar, trabalhava para esquecer, transava para fingir, postava foto para mentir, até para mim mesmo. Teve uma madrugada que eu acordei suando. Sonhei com Isadora. Ela estava segurando um bebê, virava para mim e dizia: "Olha o problema que você criou." E ria. Não de maldade, de felicidade. Como se o problema tivesse sido a melhor coisa que aconteceu com ela. E eu acordei sabendo que era verdade, que ela tinha conseguido, que ela tinha seguido, que ela tinha sido forte, sem mim, e que eu ia passar o resto da vida me perguntando como seria ter ficado. Eu não estava lá quando minha filha nasceu. Deixa essa frase entrar devagar em você. Deixa ela pesar, porque ela me esmaga todo dia desde que eu descobri. Eu não estava lá. Enquanto Isadora entrava em trabalho de parto numa madrugada de outubro sozinha, com a avó segurando a mão dela, eu estava onde? Deixa eu te contar exatamente onde eu estava, porque a vida tem dessas ironias cruéis que parecem castigo divino. Eu estava num hotel fazenda, confraternização da construtora, open bar, churrasco, piscina, Amanda do meu lado de biquíni branco tomando caipirinha, meu pai fazendo discurso sobre os valores da família, enquanto distribuía bônus para a diretoria. Eu aplaudindo, sorrindo, posando para a foto oficial. Enquanto isso, a 700 quilômetros de distância, Isadora acordava às 3 da manhã, sentindo a primeira contração. Ela me contou isso depois, muito depois, e cada detalhe que ela me deu foi como tapa na cara. A bolsa estourou quando ela estava levantando da cama. Molhou tudo. Ela ficou parada, olhando para o chão, para o líquido escorrendo pelas pernas, e a primeira coisa que ela pensou não foi "tá na hora", foi "eu tô sozinha". Dona Cida acordou com o barulho, entrou no quarto e viu a neta encostada na parede, tremendo, com as mãos na barriga enorme, os olhos arregalados de puro terror. "Vó, acho que é agora." Elas não tinham carro. O vizinho levou as duas no hospital público. Isadora entrou na emergência às 4 da manhã, sozinha. Sem acompanhante permitido porque era pandemia ainda, as regras eram rígidas. Dona Cida ficou na recepção, rezando o terço, enquanto a neta sumia atrás daquelas portas duplas. Isadora foi colocada numa sala com mais 4 mulheres em trabalho de parto. Todas gemendo, todas suando, todas com alguém que tinha colocado elas ali. Maridos, namorados, ficantes, qualquer um, menos ela. A enfermeira perguntou: "O pai vem?" Isadora respondeu com a voz cortada pela dor: "Não tem pai." E a enfermeira olhou para ela com aquela mistura de pena e julgamento que toda mãe solteira conhece bem. As contrações começaram devagar, depois aceleraram. Dor que vinha em ondas. Isadora segurava a grade da cama e mordia o lábio até sair sangue para não gritar. Ela não queria parecer fraca, não queria que ninguém tivesse pena dela. Mas quando a dor atingiu o pico, quando ela sentiu que ia desmaiar, ela fez algo que me parte até hoje. Ela falou o meu nome. Rafael. Baixinho, quase sussurro, como se eu pudesse ouvir de algum lugar, como se mesmo depois de tudo, alguma parte dela ainda esperasse que eu aparecesse. Eu não apareci. Eu estava brindando com uísque importado, ouvindo piada de cunho duvidoso do gerente comercial, rindo, enquanto a mãe do meu filho implorava por alívio numa cama de hospital público. O trabalho de parto durou 9 horas.
9 horas de dor pura, sem anestesia, porque não tinha anestesista disponível. O plantonista disse que ela ia ter que aguentar, que era parto normal, que era assim mesmo. Isadora aguentou. Ela me contou que teve uma hora, lá pela 8ª hora, que ela quis desistir, quis pedir cesárea, quis gritar que não conseguia mais. Mas aí ela pensou, se eu desistir agora, ele tá certo. Eu e esse bebê somos um problema mesmo. E ela usou a raiva, a dor da rejeição, a humilhação de ter sido jogada fora grávida. Ela transformou tudo isso em força e empurrou. A bebê nasceu às 13h47, 3,2 kg, 50 centímetros. Cabelinho escuro, olhos fechados, chorando alto. A enfermeira colocou ela no peito de Isadora. E a primeira coisa que Isadora viu foi meu rosto. A bebê tinha meu nariz, minha testa, o formato do meu rosto. Era impossível negar. Era como se eu tivesse me recusado a estar ali, mas tivesse deixado minha marca nela de qualquer jeito. Isadora olhou para aquele rostinho vermelho, amassado, perfeito, e chorou. Mas não de tristeza, de propósito. Ela segurou a filha com as 2 mãos, ainda tremendo de exaustão, ainda sangrando, ainda sentindo dor em cada músculo do corpo, e fez uma promessa em voz alta. Você nunca, nunca vai implorar amor de ninguém. Eu vou te amar tanto que você não vai precisar de mais ninguém. E se um dia você perguntar pelo seu pai, eu vou falar a verdade. Que ele não quis ficar, mas que a culpa nunca foi sua. A culpa foi dele, só dele. A enfermeira que ouviu isso limpou uma lágrima escondido. Dona Cida entrou na sala 1 hora depois. Viu a neta segurando a bisneta, 2 sobreviventes, e ela não disse nada. Só beijou a testa de Isadora e sussurrou. Você é mais forte que seu avô jamais foi. Isadora deu o nome para bebê ali mesmo, sem consultar ninguém, sem pedir opinião. Helena, porque significava luz, e ela precisava de luz depois de tanto escuro. Helena Moreira, sem o meu sobrenome, sem meu registro, sem minha existência. Elas ficaram 2 dias no hospital, num quarto coletivo. Barulho o tempo todo, bebês chorando, mães reclamando, visitas entrando e saindo. Isadora amamentava, trocava fralda, ninava, aprendia tudo sozinha, errando, acertando, chorando de cansaço, mas fazendo. Quando teve alta, o vizinho buscou elas de novo. Isadora saiu do hospital com Helena no colo, enrolada numa manta que a avó tinha feito de crochê. O sol batia forte, outubro quente. Ela protegeu o rosto da bebê com a mão. E pela primeira vez em meses, ela sorriu de verdade. Porque Helena era dela, só dela. Ninguém podia tirar isso. Os primeiros meses foram de sobrevivência pura. Helena chorava de madrugada. Isadora levantava exausta, amamentava sentada na cama, no escuro, com o corpo doendo, os seios rachados, as olheiras profundas. De dia, ela colocava a bebê no carrinho emprestado e ia para a floricultura. Abria a loja com Helena dormindo no Moisés improvisado num canto. Atendia cliente enquanto ninava. Montava buquê enquanto amamentava. Fazia tudo ao mesmo tempo. A cidade olhava, comentava, coitada, tão nova e já com filho. O pai sumiu, né? Mas também tinha quem admirasse, quem entrasse só para comprar uma violeta e deixasse 10 reais de troco, quem trouxesse roupa de bebê usada, quem oferecesse ajuda silenciosa. Isadora aceitava tudo com dignidade, agradecia, mas nunca implorava. Helena cresceu entre flores. O primeiro cheiro que ela conheceu foi de rosa. O primeiro som foi de tesoura cortando caule. A primeira textura foi de pétala de margarida. Com 6 meses, ela já sorria para todo cliente que entrava. Com 1 ano, já engatinhava entre os baldes de flor. Com 2, já entregava flor na mãozinha para quem comprava. A menina era sol, ria fácil, abraçava forte, falava cedo. Mamãe, vovó, Flor.
E nunca perguntou por mim, porque criança não sente falta do que nunca teve. Isadora nunca falou mal de mim na frente de Helena. Nunca disse, seu pai é um canalha. Nunca usou a filha para descarregar raiva. Ela simplesmente nunca mencionou. E quando Helena, com uns 4 anos, perguntou pela primeira vez, por que eu não tenho pai? Isadora respondeu com calma. Todo mundo tem pai, meu amor. O seu só não mora com a gente. Por quê? Porque às vezes adulto toma decisão errada, mas não foi culpa sua. Nunca foi. Helena aceitou, porque criança aceita o que é dito com amor. E foi assim que os anos passaram. Isadora construindo, Helena crescendo, a floricultura prosperando. Flora do Vale virou referência na cidade. Não porque era chique, mas porque tinha alma. Cada buquê que Isadora montava tinha cuidado. Ela conversava com o cliente, perguntava para quem era, para que ocasião, e criava algo único. Ela fez buquê para velório que fez a família inteira chorar de tão bonito. Fez arranjo de casamento que virou foto viral na região. Fez decoração de aniversário que parecia coisa de revista. E ela cobrava justo. Nunca abusava, mas também nunca se diminuía. O dinheiro começou a entrar, devagar, mas constante. Ela conseguiu reformar a loja, comprar geladeira nova para guardar flor, trocar a van velha por uma mais nova, pagar escola particular para Helena. Ela cresceu em todos os sentidos. E eu não fazia ideia de nada disso. Eu estava vivendo minha vida de mentira, trabalhando, bebendo, transando sem vontade, evitando espelho. Até que um dia, 5 anos depois daquele nascimento que eu perdi, a vida decidiu me cobrar a conta. E quando ela cobrou, não deixou nem troco. Porque eu ia descobrir que enquanto eu perdia tempo fingindo ser feliz, Isadora tinha construído algo real. Ela tinha vencido, e eu tinha perdido tudo. Inclusive a chance de ver minha filha dar o primeiro sorriso, o primeiro passo, a primeira palavra. Eu perdi tudo, e nem sabia ainda, 5 anos depois. Eu tinha 32, e minha vida tinha desmoronado. Sabe quando você constrói um castelo de cartas? Fica lindo, parece sólido, até que alguém respira perto, e tudo desaba em 1 segundo. Foi exatamente assim. Começou 6 meses atrás. Eu cheguei em casa mais cedo, coisa rara. Normalmente eu ficava no escritório até às 9, 10 da noite. Mas naquele dia eu estava com dor de cabeça. Cancelei reunião. Peguei o carro e voltei. Abri a porta do apartamento às 4 da tarde. Encontrei Amanda na nossa cama, com o sócio do escritório dela. Eu não gritei, não bati, não fiz escândalo. Eu só fiquei parado na porta do quarto, olhando. Ela se cobriu com o lençol. O cara pegou a cueca às pressas. E eu senti nada, absolutamente nada. Amanda esperava explosão, esperava briga. Mas eu só virei as costas e fui para o meu carro. Sentei ali no estacionamento, as mãos no volante e pensei, por que eu não estou sentindo nada? Porque eu nunca amei ela, e ela nunca me amou. A gente estava junto por conveniência, por status, por aprovação social. E quando o teatro acabou, não tinha nada embaixo, só vazio. Ela terminou comigo por mensagem 3 horas depois. Acho melhor cada um seguir seu caminho. Você nunca esteve presente de verdade. Eu mereço alguém que me escolha. Irônico, né? Ela me traiu, mas jogou a culpa em mim. E o pior, ela estava certa. Eu nunca escolhi ela. Eu escolhi a ideia dela, a imagem, o que ela representava. Mas a pessoa nunca. Fiquei no apartamento. Ela saiu, levou as coisas dela em 2 horas, eficiente até no fim. Não chorou, não brigou. Só assinou os documentos de rescisão do aluguel e foi embora com 3 malas e a dignidade intacta. Eu fiquei sozinho naquele apartamento gigante. E pela primeira vez em anos, senti medo. Medo do silêncio. Medo de mim mesmo. 1 semana depois, meu pai teve um infarto, fulminante, no escritório. Caiu no meio de uma reunião, socorrido, levado às pressas. Não resistiu,
Morreu antes de chegar no hospital. Eu recebi a ligação da minha mãe. Ela gritava no telefone. Eu não conseguia entender nada. Só gritos, desespero. E depois, o bip. Ela tinha desmaiado. Cheguei no hospital e encontrei meu pai num corredor, coberto com lençol branco. Morto, frio, sozinho. O homem que controlava tudo, que decidia tudo, que me moldou para ser exatamente como ele. Morto. E sabe qual foi meu primeiro pensamento? Ele nunca me disse que me amava. Nunca. Em 32 anos. Nem uma vez. Ele me cobrou, me criticou, me pressionou, me aplaudiu quando eu obedecia. Mas amar? Nunca. O velório foi cheio. Empresários, políticos, gente importante. Todo mundo de terno preto, todo mundo falando bem dele. Grande homem. Visionário, exemplo. Eu ouvi tudo calado, porque eu sabia a verdade. Ele era um tirano que construiu o império pisando em gente, que destruía quem não se curvava, que me ensinou que sucesso valia mais que sentimento. E eu tinha virado ele. Depois do enterro, veio a leitura do testamento. Minha mãe, eu, o advogado da família. Meu pai tinha deixado dívidas, muitas dívidas. Tinha feito empréstimos escondidos para bancar obra faraônica que não deu retorno. Tinha investido em projeto irregular. Tinha sonegado imposto. Tinha mentido para banco. E quando ele morreu, o castelo de cartas desabou. A construtora foi à falência em 3 meses. Eu tentei salvar. Vendi imóvel. Negociei com credor. Fiz leilão. Mas não teve jeito. A dívida era maior que o patrimônio. Perdi a empresa, perdi o apartamento, perdi o carro, perdi tudo, literalmente tudo. Minha mãe entrou em depressão. Foi morar com a irmã em outro estado. Me olhou antes de ir embora e disse: "Você é igual a ele e vai morrer sozinho como ele." Eu fiquei num apartamento alugado de 40 metros quadrados, sem móvel, sem nada, dormindo no colchão no chão. 32 anos, rico, bem-sucedido, admirado. Agora, falido, sozinho, destruído. E foi nesse fundo do poço que eu fiz algo que mudou tudo. Eu pesquisei o nome dela. Isadora Moreira. 5 anos. 5 anos sem procurar, sem perguntar, sem saber. Bloqueado, apagado, esquecido. Mas naquela noite, sozinho, bêbado, desesperado, eu digitei o nome dela. E encontrei. Flora do Vale. Floricultura e presentes. Tinha site, Instagram, Facebook, endereço, telefone. Eu cliquei no Instagram e a primeira foto que eu vi me arrancou o ar dos pulmões. Isadora, mais velha, cabelo mais curto, sorriso diferente, mais seguro, mais maduro. Ela estava linda, feliz, de verdade feliz. E do lado dela, segurando um buquê gigante de girassol, tinha uma menina. 5 anos, cabelo escuro, cacheado, olhos grandes, sorriso largo, meu rosto. Era literalmente meu rosto em miniatura. Eu ampliei a foto, li a legenda. Minha ajudante preferida, Helena, 5 anos, já sabe o nome de todas as flores da loja, o orgulho da mamãe. Helena, minha filha. Eu tenho uma filha e ela tem 5 anos e eu perdi tudo. Primeiro sorriso, primeiro passo, primeira palavra, primeiro dia de aula, primeira vez andando de bicicleta, primeiro tudo. Eu passei a noite olhando o Instagram inteiro de Isadora. Tinha centenas de fotos, fotos da loja, fotos de buquê, fotos de Helena, Helena fantasiada de borboleta, Helena comendo sorvete, Helena dormindo no colo da mãe, Helena plantando flor, Helena rindo, sempre rindo, e em nenhuma foto tinha eu. Obviamente, porque eu não existo para elas. Eu sou o fantasma que abandonou, o covarde que fugiu, o problema que sumiu. Rolei as fotos até o começo, até 5 anos atrás. Encontrei uma foto do dia que Helena nasceu. Isadora no hospital, cansada, cabelo suado, sorriso fraco, segurando um embrulho rosa. Legenda: ela chegou e trouxe luz. Comentários: parabéns. Seja bem-vinda, Helena. Deus abençoe vocês. Ninguém perguntou pelo pai.
porque já sabiam que eu não prestava. Eu fechei o celular, joguei na parede, desabei no chão e chorei. Chorei que nem criança, soluçando, gritando, batendo no chão, porque eu tinha perdido tudo, não o dinheiro, não a empresa, não o apartamento. Eu tinha perdido 5 anos da vida da minha filha, 5 anos que eu nunca vou recuperar, e a culpa era minha. Eu fiquei 3 dias sem sair de casa, olhando as fotos, pausando em cada detalhe, o nariz dela, o sorriso, o jeito de segurar flor. Tudo meu, tudo Isadora, tudo perfeito, e eu não estava lá. Voltei no Instagram, olhei as fotos mais recentes, tinha uma de 2 semanas atrás. Isadora, Helena e um homem, alto, bonito, sorriso gentil, abraçando as duas. Legenda: tarde no parque com pessoas especiais. Ele estava na vida delas, um homem bom, presente, que fazia Helena rir, que ajudava Isadora, que estava lá, no meu lugar, e eu senti algo que nunca tinha sentido na vida. Ciúme devastador. Não ciúme possessivo, ciúme de arrependimento, ciúme de quem perdeu algo precioso por burrice, ciúme de quem olha pela janela a vida que podia ter tido. Ele estava vivendo minha vida, a vida que eu joguei fora. Fiquei 1 semana pesquisando, descobri tudo. A floricultura tinha crescido. Isadora era respeitada na cidade, tinha ganhado o prêmio de melhor comércio local, tinha dado entrevista para jornal da região. Ela tinha vencido. Sozinha, sem mim, apesar de mim. E Helena estava feliz, saudável, amada. Tudo que eu não dei. Teve uma noite que eu sentei no chão daquele apartamento vazio e falei em voz alta: eu sou o problema. Sempre fui. E era verdade. Eu tinha chamado elas de problema. Mas o problema sempre fui eu. Meu egoísmo, minha covardia, meu medo, minha fraqueza. Eu destruí a única coisa real que eu já tive. E agora, 5 anos depois, falido, sozinho, quebrado, eu finalmente entendia. Isadora não precisava de mim. Helena não precisava de mim. Elas tinham construído uma vida linda, sem mim. Mas eu precisava delas, desesperadamente. Não para me salvar, não para me redimir, mas porque pela primeira vez na vida eu queria fazer algo certo. Eu queria conhecer minha filha. Eu queria pedir perdão. Eu queria pelo menos tentar. Então eu tomei a decisão mais assustadora da minha vida. Eu ia até lá, ia dirigir 6 horas, ia bater na porta daquela floricultura, ia olhar nos olhos de Isadora e ia implorar, não por ela voltar, mas por uma chance de ser pai. Mesmo que fosse tarde, mesmo que eu não merecesse, mesmo que ela me cuspisse na cara, eu ia tentar, porque não tentar era morrer todo dia lembrando do que eu perdi, e eu já estava morrendo há 5 anos. Eu dirigi 6 horas e 15 minutos. Saí de madrugada, 4 da manhã, ainda estava escuro. Peguei a estrada sozinho, num carro alugado, porque o meu tinha sido tomado pelo banco junto com todo o resto. A cada quilômetro que eu passava, meu estômago embrulhava mais, mão suando no volante, coração disparado. Eu ensaiava o que ia dizer, tentava montar frase na cabeça. Isadora, eu sei que não tenho direito, não, fraco. Eu errei, eu fui covarde, mas eu quero conhecer minha filha. Não, parece desculpa esfarrapada. Me perdoa. Ridículo, como se 2 palavras apagassem 5 anos. Eu não tinha frase pronta, não tinha discurso, só tinha desespero. Parei num posto para abastecer. Tomei café requentado. Olhei no espelho do banheiro. Eu tinha perdido peso. Olheiras fundas, barba por fazer, roupa amassada. Eu parecia um mendigo. Talvez fosse exatamente o que eu era agora. Cheguei na cidade às 10 da manhã. Cidade pequena. Rua de paralelepípedo. Casas coloridas, praça central com igreja. Tudo do jeito que Isadora tinha me contado anos atrás, quando a gente ainda conversava, quando ela ainda confiava em mim. Eu parei o carro 2 quadras antes da floricultura. Não conseguia ir direto. Meu corpo estava travado.
Respiração curta, mão tremendo. Andei devagar pela calçada, vi a placa. Flora do Vale, fachada pintada de verde água, vasos na entrada, flores coloridas penduradas, vitrine limpa, tudo organizado, tudo bonito. Ela tinha construído aquilo, sozinha. Eu fiquei do outro lado da rua, encostado num poste, olhando, e então eu vi. A porta se abriu. Isadora saiu com uma cliente. Ela estava de avental por cima de um vestido simples, cabelo preso num rabo de cavalo, sem maquiagem, sorrindo. Meu coração parou. Ela estava mais bonita do que eu lembrava. Não bonita de revista, bonita de verdade, bonita de quem dorme bem, de quem tem paz. A cliente agradeceu. Isadora entregou um buquê embrulhado em papel pardo. As duas riram de alguma coisa. A mulher foi embora. Isadora ficou arrumando os vasos da entrada. E então saiu uma criança. Helena, minha filha. Ela usava vestidinho amarelo, tênis rosa, cabelo cacheado solto. Ela segurava um regador pequenininho, molhava as plantas, cantarolava alguma música. Eu não conseguia respirar. Ela era perfeita, pequena, delicada, sorridente, e ela era minha, geneticamente minha. Mas em tudo mais, de Isadora, o jeito de se mover, a risada, a concentração, tudo Isadora. Helena terminou de molhar as plantas e gritou: "Mamãe, terminei!" Isadora se abaixou, beijou a testa da menina. "Bom trabalho, meu amor." Elas entraram de volta na loja. Eu fiquei ali, paralisado, olhando para a porta fechada. Quanto tempo eu fiquei? Não sei. Muito. O sol esquentou. Gente passou. Ninguém reparou em mim. Só mais um desconhecido na cidade. Eu tentei ir. Juro que tentei. Dei 2 passos na direção da loja. E travei de novo. Porque eu não tinha direito. Direito de quê? De aparecer depois de 5 anos? De bagunçar a vida delas? De arrancar a paz que elas conquistaram? Eu voltei para o carro. Sentei ali. Fiquei olhando para o nada. E chorei. Chorei sozinho dentro daquele carro alugado, numa cidade que não era minha, olhando para uma vida que eu podia ter tido. Eu passei 3 dias assim, hospedado num hotel barato na saída da cidade. Quarto com mofo, chuveiro que pingava, cama dura. Mas eu nem ligava. Todo dia eu ia até a floricultura. Estacionava longe, observava. Eu vi Isadora abrindo a loja todo dia às 8 em ponto. Vi ela varrendo a calçada, organizando flores, atendendo cliente, sempre sorrindo, sempre gentil. Vi Helena chegando de tarde. Vinha de mochila nas costas, uniforme de escola. Entrava correndo e abraçava a mãe. Isadora largava tudo para abraçar de volta. Eu vi o homem. Ele apareceu no 2º dia. Caminhonete branca. Entrou na loja. Ficou uns 20 minutos. Saiu com Isadora e Helena. Os 3 foram tomar sorvete na praça. Eu segui de longe. Vi eles sentados num banco. Helena no meio, comendo picolé, rindo. Isadora encostou a cabeça no ombro dele. Ele beijou o topo da cabeça dela. E Helena? Helena chamou ele de tio Marcos. Tio, não pai. Ainda não. Mas eu vi. Vi o jeito que ele olhava para elas. Protetor. Presente, apaixonado. Ele ia ser o pai dela, não eu, ele. E eu não podia culpar ninguém além de mim mesmo. Na 3ª noite eu não aguentei mais. Voltei para a floricultura. 2 da manhã, rua vazia. Silêncio total. A cerca da frente estava torta. Madeira velha, precisando de conserto. Eu fui até o carro. Peguei ferramentas que eu tinha comprado num mercado. Voltei e consertei. Preguei tábua, ajeitei dobradiça, pintei com tinta que comprei. Trabalhei em silêncio, 2 horas, suando, mãos sujas. Quando terminei, a cerca estava nova. Eu deixei um bilhete anônimo, papel dobrado enfiado na fresta da porta. Desculpa pela cerca. Ela merecia estar inteira. Assinei só, alguém que deve muito. Voltei para o hotel, dormi 2 horas. No dia seguinte fui até a loja de novo. De longe, vi Isadora encontrando o bilhete. Ela leu, olhou para a cerca, franziu a testa, guardou o papel no bolso.
Ela sabia. Não tinha como não saber. Fiz isso mais 3 vezes. Consertei a calha que pingava, troquei lâmpada queimada da fachada, plantei flores novas no canteiro da entrada, sempre de madrugada, sempre em silêncio, sempre deixando bilhete. Essas flores vão durar mais no sol. A calha estava entupida, agora vai parar de pingar. Desculpa por tudo. No 5º dia eu cheguei e a porta da floricultura estava aberta. 10 da noite, luz acesa lá dentro. Ela estava me esperando. Eu parei na calçada, coração explodindo no peito. Isadora apareceu na porta, braços cruzados, rosto sério. Eu sei que é você, Rafael. A voz dela, 5 anos sem ouvir. E continuava a mesma, firme, clara. Eu não conseguia falar, só olhava para ela. Entra. Ela falou. Não foi convite, foi ordem. Eu entrei. A loja cheirava a terra molhada e rosas. Tudo estava organizado, limpo. Havia amor em cada detalhe. Isadora ficou atrás do balcão. Eu fiquei na frente, como cliente, como estranho. Silêncio. Ela me olhou de cima a baixo, reparou na roupa velha, no emagrecimento, na barba mal feita. Você tá péssimo, ela disse, sem dó. Eu sei. O que você quer aqui? Eu respirei fundo, mãos tremendo, voz falhando. Eu vi a foto da Helena. No Instagram. Ela não respondeu, só esperou. Eu sei que eu não tenho direito. Eu sei que eu sou a pior pessoa do mundo. Eu sei que eu... Para. Ela cortou. Não quero ouvir desculpa decorada. Fala logo o que você quer. Eu engoli seco. Eu quero conhecer minha filha. O rosto dela não mudou, mas os olhos dela queimaram. Sua filha? Ela repetiu, devagar, perigoso. Desde quando ela é sua filha? Isadora, você chamou ela de problema. A voz dela subiu. Você me botou pra fora grávida de madrugada. Você bloqueou meu número. Você sumiu. Você não estava lá quando ela nasceu, quando ela chorou a primeira vez, quando ela teve febre, quando ela aprendeu a andar. Você não estava em nada. Cada palavra foi tapa na cara. Você tá certo, eu não estava. E agora você aparece aqui, 5 anos depois, querendo o quê? Perdão, aceitação, um tapinha nas costas porque você finalmente cresceu? Não. Minha voz saiu quebrada. Eu não quero perdão. Eu não mereço. Então o que você quer? Uma chance. Eu olhei nos olhos dela. Uma chance de ser pai. Mesmo que eu não mereça, mesmo que seja tarde. Só, deixa eu tentar. Ela riu. Mas foi riso amargo. Ferido. Você acha que é fácil assim? Aparecer e pedir chance? Depois de tudo? Não, eu sei que não é. Você sabe? Ela se aproximou. Ficou perto. Perigosamente perto. Você sabe o que é parir sozinha? Você sabe o que é amamentar chorando? Você sabe o que é trabalhar grávida de 8 meses porque você não tem ninguém? Você sabe? Eu baixei a cabeça, lágrimas caindo. Não, eu não sei. Pois é, você não sabe de nada. Silêncio pesado, doloroso. Ela respirou fundo, limpou o rosto com as costas da mão. Você disse que eu e esse bebê éramos um problema. A voz dela ficou baixa, controlada, mas tremendo. Eu ouvi isso todo dia durante 5 anos. Eu acordava ouvindo, eu dormia ouvindo. Eu olhava para Helena e me perguntava se ela era problema mesmo, se eu era problema. Isadora, deixa eu terminar. Ela me cortou. Eu levei anos para entender que o problema nunca fui eu. Nunca foi ela. Sempre foi você. Sua covardia, seu egoísmo, seu medo. Eu não tinha defesa, porque era verdade. Eu concordo. Sempre fui eu. Ela me encarou. Olhos vermelhos, rosto molhado. Por que agora, Rafael? Por que depois de tanto tempo? Porque eu perdi tudo. Eu confessei. A empresa, o dinheiro, a mulher. Meu pai morreu. Eu fiquei sozinho, e sozinho eu percebi. A única coisa que eu realmente perdi foi você e ela.
Não me usa para preencher seu vazio. Ela apontou o dedo para mim. Não aparece aqui porque você está quebrado e quer conserto. Helena não é terapia. Ela é uma criança. Eu sei. E é por isso que eu quero fazer direito. Não por mim, por ela. Isadora ficou em silêncio, olhando para mim, analisando. Ela não sabe que você existe. Ela disse finalmente. Eu imaginei. Ela é feliz, tem rotina, tem amor, tem estabilidade. E tem um homem bom na vida dela, um homem que escolheu estar presente. A facada no peito. Eu sei. Se eu deixar você entrar, você pode destruir tudo. Eu não vou destruir, eu juro. Seu juramento não vale nada para mim, ela disse duro. Eu sabia disso. Então eu fiz a única coisa que me restava. Eu caí de joelhos. Ali, no meio da floricultura, no chão de cimento frio. Não foi teatral, não foi manipulação, foi colapso. Minhas pernas simplesmente não conseguiram mais sustentar o peso da culpa. Eu caí e olhei para cima, para ela. Isadora, eu imploro. Minha voz saiu estrangulada. Eu não tô pedindo perdão. Não tô pedindo você de volta. Eu só tô pedindo. Deixa eu conhecer minha filha. Deixa eu tentar ser o pai que eu nunca fui. Mesmo que seja pouco. Mesmo que seja tarde. Por favor. Lágrimas caindo no chão. Corpo tremendo. Eu vou fazer do jeito que você mandar. Vou obedecer suas regras. Vou respeitar seu tempo. Vou aceitar o que você decidir. Só, por favor, não me tire a chance de tentar. Isadora ficou olhando para mim, no chão, destruído, implorando. E eu vi o momento exato em que ela decidiu. Ela não me perdoou. Os olhos dela deixaram isso claro, mas ela decidiu me dar uma chance. Não por mim, por Helena. Porque talvez, só talvez, uma filha merecesse conhecer o pai, mesmo que o pai não merecesse conhecer a filha. Levanta, ela disse, voz cansada. Eu levantei, pernas bambas. Você vai fazer exatamente do jeito que eu mandar, entendeu? Sim. Helena não vai saber quem você é. Ainda não. Tudo bem. Você não vai aparecer na vida dela como pai. Você vai aparecer como amigo da família e vai conquistar a confiança dela. Devagar, com respeito. Sim, o que você quiser. E se em algum momento eu sentir que você está fazendo mal para ela, você some, para sempre, sem questionar. Eu prometo. Ela cruzou os braços. Me olhou com desconfiança profunda. Eu não confio em você, Rafael, e talvez nunca confie de novo, mas eu vou te dar essa chance. Uma, só uma. Eu queria abraçar ela, agradecer, chorar. Mas eu sabia que não podia tocar nela. Então, eu só balancei a cabeça. Obrigado. Ela não respondeu. Só apontou para a porta. Volta amanhã, 3 da tarde, e vai barbeado, arrumado. Não quero que Helena veja você assim. Eu vou. Saí daquela floricultura cambaleando, corpo exausto, alma esgotada. Mas pela primeira vez em 5 anos, eu tinha esperança. Eu voltei no dia seguinte, 3 da tarde em ponto, barbeado, cabelo cortado, roupa limpa, mãos tremendo tanto que eu tive que segurar o volante com força para não bater o carro. Estacionei na frente da floricultura. Respirei fundo umas 20 vezes. Olhei no retrovisor. Eu continuava parecendo um fantasma. Magro demais. Olhos fundos. Mas pelo menos estava apresentável. Entrei. A sineta da porta tocou. Isadora estava atendendo uma senhora. Ela olhou para mim. Acenou com a cabeça. Seco. Profissional. Eu fiquei esperando perto dos vasos de violeta. E então eu ouvi. Risada de criança vindo dos fundos da loja. Meu estômago revirou. A senhora foi embora. Isadora veio até mim. Parou a 1 metro de distância. Braços cruzados. Regras, ela disse. Direto ao ponto. Tô ouvindo. Você é o Rafael, amigo antigo da época que eu morava na capital. Veio visitar a cidade, só isso. Entendido. Você não toca no assunto de ser pai dela.
Não dá presente caro, não promete nada que não possa cumprir, não faz drama, não chora na frente dela, entendeu? Sim. E se ela não gostar de você, você aceita, não força nada. Aceito. Ela me encarou mais um segundo. Suspiro pesado. Helena, ela chamou. Meu coração parou. Passos pequenos, e então ela apareceu, vestido azul com flores amarelas, cabelo cacheado preso com fita, tênis com luzes que piscavam. Ela segurava um lápis de cor, e quando ela me viu, parou. Me olhou com aqueles olhos enormes, curiosos. Era meu rosto olhando para mim através do tempo. Eu tentei falar. Não saiu som. Isadora colocou a mão no ombro dela. Helena, esse é o Rafael. Ele é meu amigo de muito tempo atrás. Tá visitando nossa cidade. Helena inclinou a cabecinha de lado, avaliando. Oi, ela disse, voz fininha, doce. Eu me abaixei para ficar na altura dela, joelhos no chão, olhos no mesmo nível. Oi, Helena. Minha voz saiu rouca, estrangulada. É um prazer te conhecer. Ela sorriu, pequeno, tímido. Você conhece minha mãe de onde? Eu olhei para Isadora. Ela acenou. Permissão para falar. A gente morava na mesma cidade há muito tempo. Sua mãe, ela trabalhava numa floricultura lá também. Eu sempre achei as flores dela as mais bonitas. Helena abriu um sorriso maior. Minha mãe é a melhor do mundo em flores. É sim, eu concordei. E era verdade. Ela ficou me olhando, analisando. Criança tem esse radar. Elas sentem quando adulto tá mentindo, quando tem coisa errada. Você tá triste? Ela perguntou de repente, direto, sem filtro. Eu pisquei, surpreso. Por que você acha isso? Seus olhos parecem os olhos da Dona Maria quando o cachorro dela morreu. Isadora interveio. Helena, isso não se pergunta. Mas eu balancei a cabeça. Tudo bem. Olhei para a menina, para minha filha. Eu estava triste, por muito tempo. Mas hoje eu estou um pouquinho menos triste. Por quê? Porque eu conheci você. Ela sorriu de novo, satisfeita com a resposta. Você quer ver meu desenho? Meu coração explodiu. Eu adoraria. Ela pegou minha mão, a mãozinha dela, pequena, quente, confiante, e me puxou para os fundos da loja. Eu olhei para trás, para Isadora. Ela tinha os olhos marejados, mas acenou. Vai. Helena me levou até uma mesinha nos fundos. Tinha papel, lápis de cor, desenhos espalhados. Esse aqui eu fiz hoje de manhã. Ela mostrou. Era um desenho de 3 pessoas. Uma grande com cabelo comprido, uma pequena no meio e uma média do lado. Quem são? Eu perguntei já sabendo a resposta. Essa sou eu, essa é minha mãe. E esse é o tio Marcos. Tio Marcos, o homem bom, o que estava presente. Tá muito bonito, eu disse. E tava. Ela pegou outro papel. Agora eu vou fazer um de você. De mim? É, porque você veio visitar. Ela se concentrou, língua para fora, desenhando com cuidado. Eu fiquei ali, olhando, gravando cada segundo, o jeito que ela segurava o lápis, a concentração no rostinho, o cabelo caindo no rosto. Ela soprava para tirar da frente, igualzinho a Isadora. 15 minutos depois, ela terminou. Pronto! Era um boneco de palito com cabelo preto e cara triste. Esse é você. Tá triste ainda, mas tá melhorando. Ela explicou. Eu ri. Primeira vez em meses que eu ria de verdade. Posso ficar com ele? Ela pensou. Pode, mas você tem que prometer melhorar mais. Eu prometo. Ela estendeu o dedinho mindinho. Promessa de mindinho é para sempre. Eu enlacei meu mindinho no dela, para sempre. Isadora apareceu. Helena, vai lá na frente cuidar das violetas para a mamãe? Tá bom. Ela saiu correndo. Ficamos sozinhos. Eu segurava o desenho como se fosse ouro. Isadora me olhou. Ela gostou de você. Ela é incrível. Eu sei. Pausa. Você pode vir amanhã de novo, mesmo horário. Sério? Mas tem condição? Qual?
Você vai morar aqui, na cidade. Não quero você aparecendo e sumindo. Se vai fazer isso, faz direito. Eu balancei a cabeça. Eu vou. Eu alugo alguma coisa. Arrumo trabalho. Trabalho de quê? Você é engenheiro. Aqui não tem construtora grande. Eu trabalho com qualquer coisa. Carpintaria, pintura, mecânica, não importa. Ela me estudou. Procurando mentira, não achou. Tem um quartinho em cima da loja. Tava guardando tralha. Você pode ficar lá temporariamente, até achar lugar. Eu pisquei. Você tá falando sério? Não confunda. Não é caridade. Eu cobro aluguel. 300 por mês. E você ajuda na loja. Carregar peso, consertar o que quebrar, entregas. 300 reais. Eu tinha no máximo 1.200 no banco. Ia durar 4 meses. Eu aceito. E você procura trabalho de verdade. Não fica dependendo de mim. Sim, senhora. Ela quase sorriu. Quase. Amanhã você pode subir suas coisas. E Rafael? Sim. Você machuca ela, eu te mato. Literalmente. Eu acreditei. Não vou machucar, juro. Ela voltou para a loja. Eu fiquei ali, segurando o desenho. Minha filha tinha me desenhado, e eu tinha um lugar para ficar, perto delas. Os primeiros dias foram estranhos. Eu morava em cima da loja, quartinho de 10 metros quadrados. Colchão no chão, banheiro compartilhado. Mas era meu. Todo dia eu descia. Ajudava Isadora, carregava saco de terra, montava estante, consertava torneira, fazia entregas. Helena sempre estava por perto. Depois da escola, ela vinha para a loja, fazia lição, desenhava, ajudava a mãe. E todo dia ela vinha falar comigo. Rafael, olha essa flor, é jasmim. Rafael, você sabe jogar dama? Rafael, você já viu passarinho de perto? Eu respondia tudo, com paciência, com atenção, com amor que eu nem sabia que tinha. Uma tarde, eu estava consertando uma prateleira. Helena sentou do meu lado. Posso ajudar? Claro. Segura aqui para mim. Ela segurou o parafuso, concentrada, séria. Trabalhamos em silêncio. Depois ela perguntou, você vai embora logo? Meu peito apertou. Por quê? Você quer que eu vá? Não! Ela olhou assustada. Eu gosto de você aqui. Eu sorri. Então eu fico mais um pouco. Pode ser? Pode. Pausa. Rafael? Você tem filhos? Eu congelei. Isadora estava perto. Parou de regar as plantas. Olhou para mim, alerta. Eu respirei. Não, não tenho. Por quê? Porque eu nunca fui bom em cuidar de ninguém. Mas você cuida bem das plantas e conserta as coisas. Isso é cuidar. A sabedoria de criança é diferente. Por quê? Porque planta não fica brava quando você erra, ela pensou. Mas se você pedir desculpa, a pessoa perdoa. Nem sempre, Helena. Minha mãe diz que todo mundo merece segunda chance. Eu olhei para Isadora. Ela desviou o olhar. Sua mãe é sábia. Helena voltou a brincar com o parafuso. E eu fiquei ali, pensando. Será que eu merecia segunda chance? Passou um mês. Eu arrumei trabalho numa oficina mecânica. Ajudante, salário mínimo. Mas era honesto. Acordava cedo, trabalhava. Voltava para a loja, ajudava a Isadora, brincava com Helena, virou rotina. Isadora começou a relaxar. Não muito, mas um pouco. A gente conversava sobre Helena, sobre a loja, sobre coisas pequenas, nunca sobre o passado. Até que uma noite eu desci, 2 da manhã, buscar água. Isadora estava na cozinha da loja, tomando chá, chorando baixinho. Eu parei na porta. Tá tudo bem? Ela limpou o rosto rápido. Tá, só cansaço. Eu sabia que era mentira. Posso sentar? Ela hesitou. Acenou. Sentei do outro lado da mesa. Silêncio. Eu tô com medo, ela confessou, voz baixa. De quê? De você ir embora e destruir ela. Eu balancei a cabeça. Eu não vou. Você disse isso antes. Facada certeira. Eu sei. E eu vou carregar isso pro resto da vida. Mas Isadora,
Eu não sou mais aquele homem. Como eu sei? Você não sabe, só o tempo vai provar. Ela me olhou, cansada, machucada, mas tentando acreditar. Ela perguntou se você é o pai dela. Meu mundo parou. O quê? Ontem, na hora de dormir, ela perguntou. E você falou o quê? Perguntei por que ela achava isso. E ela disse que você tem o mesmo nariz que ela e que você olha para ela do jeito que o tio Marcos olha para mim. Eu não conseguia respirar. O que você respondeu? Eu disse que ia conversar com você primeiro. Silêncio pesado. Ela merece saber, eu disse. Eu sei, mas tenho medo. Do quê? Dela te amar e você sumir. Eu me levantei. Fui até o lado dela. Ajoelhei. Isadora, olha para mim. Ela olhou. Eu não vou sumir. Eu vou ficar, não por obrigação, não por culpa, mas porque eu amo aquela menina. Eu amo mesmo. E eu sei que não tenho direito, eu sei que eu não mereço, mas eu tô implorando, deixa eu ser pai dela, de verdade. Lágrimas escorrendo no rosto dela. Você machucou tanto. Eu sei, e eu vou passar o resto da vida consertando. Mas deixa eu tentar. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Amanhã, a gente conta pra ela, juntos. Eu segurei a mão dela. Ela não puxou. Obrigado. No dia seguinte, depois da escola, Isadora chamou Helena. Nós três sentamos na salinha dos fundos. Helena olhou pra gente, curiosa. Tá tudo bem? Isadora segurou a mão da filha. Meu amor, lembra que você perguntou sobre o Rafael? Ah, ele é seu pai. Silêncio. Helena olhou para mim, depois para a mãe, depois para mim de novo. De verdade? Eu balancei a cabeça, voz presa na garganta. De verdade. Então por que você não morava com a gente? A pergunta mais difícil do mundo. Eu respirei. Por quê? Eu fui muito burro e covarde. Eu fui embora quando você ainda estava na barriga da sua mãe. E eu errei. Muito. Por que você foi embora? Porque eu tive medo. E quando a gente tem medo, às vezes faz coisa errada. Ela pensou. Mas você voltou. Voltei. Porque eu senti sua falta, mesmo sem te conhecer. Ela ficou quieta, processando. Depois olhou para Isadora. Ele vai ficar agora? Isadora olhou para mim. Eu olhei para Helena. Se você deixar, eu quero ficar para sempre. Helena levantou, veio até mim, me abraçou. Pequena, frágil, confiante. Tá bom, você pode ficar. E eu desmoronei. Abracei minha filha e chorei. 5 anos. 5 anos de buraco. E finalmente eu tinha chance de ser pai. Sabe aquele momento em que você ganha algo que não merece? Aquela sensação de que a qualquer segundo alguém vai perceber o erro e tirar tudo de você? Foi assim que eu me senti quando Helena me chamou de pai pela primeira vez. Aconteceu 1 semana depois da revelação. A gente estava na praça. Eu, ela e Isadora. Domingo de manhã, sol quente. Helena no balanço, eu empurrando. Mais alto, pai. Eu parei. Ela tinha dito tão naturalmente. Como se eu sempre tivesse sido pai. Como se aquela palavra sempre tivesse feito parte do vocabulário dela. Isadora olhou para mim. Eu olhei para ela, os dois com os olhos marejados. Mais alto! Helena repetiu, rindo. Eu empurrei, e chorei empurrando. Chorei de gratidão, de vergonha, de alívio, porque ela tinha me aceitado, mesmo eu não merecendo. Os meses seguintes foram os melhores e os piores da minha vida. Melhores porque eu estava descobrindo quem era Helena, cada detalhe, cada mania, cada medo. Ela tinha medo de trovão. Então, nas noites de tempestade, ela batia na minha porta. Eu descia. A gente sentava na salinha. Eu contava história até ela dormir no meu colo. Isadora deixava. Não falava nada. Mas eu via nos olhos dela. Medo. Medo de que eu sumisse. Medo de que aquilo fosse mentira. Eu entendia.
Helena adorava plantar, então todo sábado a gente ia para o quintal dos fundos. Eu cavava, ela colocava a muda, a gente regava junto. Pai, essa aqui vai dar flor rosa? Vai sim. E se não der? A gente cuida até dar. Ela sorria, confiante. E eu me perguntava como uma criança de 5 anos conseguia ter mais fé em mim do que eu mesmo. Teve um dia que ela me perguntou: Pai, por que você foi embora? A gente estava fazendo lição de casa, matemática, somar, subtrair. A pergunta veio do nada. Eu parei de escrever. Por que você quer saber? Porque eu quero entender. Eu respirei fundo. Como explicar covardia para uma criança? Eu tive medo. Eu disse: verdade. De quê? De não ser bom o suficiente, de estragar tudo, de não conseguir cuidar de você e da sua mãe, ela pensou. Mas todo mundo tem medo. Tem. E todo mundo foge quando tem medo? Não. Gente corajosa fica, mesmo com medo. Então você não foi corajoso? Direto, sem filtro. Não, eu não fui. Mas você está aqui agora. Tô. Então você ficou corajoso? Eu sorri, triste. Eu tô tentando. Ela pegou minha mão. Tá bom, eu ajudo você. E voltou a fazer lição. Como se fosse simples assim. Como se perdão fosse só escolha. Isadora era diferente. Ela não perdoava fácil. A gente convivia, trabalhava junto, cuidava de Helena junto, mas tinha uma parede entre nós, invisível, mas sólida. Ela nunca me chamava pelo nome, sempre você ou Rafael em tom neutro. Nunca encostava em mim. Se nossas mãos se tocavam por acidente, ela puxava rápido. Nunca ríamos juntos. Ela ria com Helena. Eu ria com Helena. Mas nós dois, nunca. Eu respeitava, porque eu sabia. Eu tinha quebrado algo nela que talvez nunca colasse de novo. Teve uma noite que eu ouvi ela chorando, no quarto dela, embaixo da loja. Eu desci, bati na porta. Isadora, silêncio. Eu sei que você tá aí e tá chorando. Vai embora, Rafael. Não vou. Não até você me dizer o que tá acontecendo. A porta abriu. Ela estava de pijama, olhos vermelhos, rosto inchado. O que você quer? Saber se você tá bem. Ela riu. Amargo. Se eu tô bem? Você tá morando em cima da minha loja, brincando com minha filha, fazendo ela te amar. E você quer saber se eu tô bem? Eu sei que... Você não sabe de nada, ela gritou. Você não sabe o que é ver a pessoa que te destruiu sendo amada pela sua filha. Você não sabe o que é ter medo todo santo dia de acordar e você ter ido embora de novo. Eu fiquei quieto, deixando ela desabafar. Você não sabe o que é olhar para você e lembrar daquela noite, de você me botando para fora, de você me chamando de problema, e agora você está aqui, sendo pai, e eu tenho que engolir tudo isso. Lágrimas escorrendo. Eu te odeio, Rafael. Eu te odeio tanto, mas eu não posso te tirar da vida dela, porque ela te ama, e eu não vou fazer com ela o que você fez comigo. Cada palavra foi soco no estômago. Você tem razão, de tudo, eu disse, voz baixa. Eu não tenho defesa, eu não tenho desculpa. Eu só tenho arrependimento e vontade de fazer diferente. Não basta. Eu sei. Você destruiu a gente. Eu sei. E agora quer que eu te perdoe, que eu esqueça. Não. Eu balancei a cabeça. Eu não quero que você esqueça. Eu não mereço perdão. Eu só quero tempo para provar que eu mudei. E se você não mudou? E se daqui a 6 meses você cansar e sumir de novo? Não vou. Como eu sei? Ela gritou de novo. Você não sabe. Eu gritei de volta. Você não tem como saber. Eu posso falar, prometer, jurar, mas só o tempo vai provar. Então me dá esse tempo, Isadora. Me deixa ficar, me deixa provar. Ela me encarou. Respiração pesada. Eu tenho medo de você. A voz dela saiu quebrada, vulnerável. Medo do quê? De acreditar de novo. E você me quebrar de novo. Eu dei um passo, devagar. Eu não vou te quebrar.
Você já quebrou. Então deixa eu colar os pedaços. Não dá para colar. Tá despedaçado demais. Então deixa eu juntar e construir algo novo. Não como era, mas algo real. Ela fechou os olhos, cansada. Eu não sei se consigo. Não precisa decidir agora. Só não desiste de mim ainda, por favor. Ela abriu os olhos, me olhou com aquela mistura de raiva, dor e esperança. Esperança minúscula. Mas ali, eu vou tentar. Ela sussurrou. Mas não por você, por ela. Eu aceito. Ela fechou a porta. Eu fiquei ali, encostado na parede do corredor. E pela primeira vez, eu senti que tinha chance. Não de voltar, porque não dava, mas de começar de novo. Tio Marcos apareceu 2 semanas depois. Eu estava ajudando na loja, carregando saco de terra, Helena desenhando na mesinha. Ele entrou, alto, ombro largo, bonito, sorriso gentil. Isadora iluminou quando viu ele. Marcos! Ela foi até ele, abraçou, demorado. Meu estômago revirou. Ele olhou para mim, estendeu a mão. Você deve ser o Rafael. Eu apertei a mão dele. Sou. Prazer. Marcos, veterinário aqui da cidade. Prazer. Helena correu. Tio Marcos! Ele a pegou no colo, girou ela. Ela gargalhou. Eu vi. Vi o carinho, a familiaridade, a história. Esse homem amava elas, e elas amavam ele. Marcos colocou Helena no chão, olhou para Isadora. Posso falar com você, em particular? Ela acenou. Os dois foram para os fundos. Eu fiquei com Helena, mas eu ouvia. Isadora, eu preciso saber. O que está acontecendo? Como assim? Ele, o Rafael, ele é o pai dela? Silêncio. É. E você deixou ele voltar? Ele tem direito, é pai dela. E eu tô aqui há 3 anos, eu cuidei de você, dela. Eu estava esperando você me dar uma chance, e agora ele aparece e você simplesmente aceita? Não é sobre mim, Marcos, é sobre Helena. E sobre nós, não tem nós? Pausa longa. Eu não sei. Eu ouvi o suspiro pesado dele. Você ainda ama ele. Não. Então por que você está protegendo ele? Eu não estou protegendo ele, eu estou protegendo ela. Mentira. Você perdoou ele. De alguma forma você perdoou. Eu não perdoei, mas vai perdoar. Eu vejo no seu olho. Silêncio de novo. Marcos, você é um homem incrível, gentil, presente, tudo o que eu precisava. Mas ele é o pai dela, e ela precisa dele. E você? Você precisa dele? Ela não respondeu. E a falta de resposta foi a resposta. Marcos saiu dos fundos. Olhou para mim. Não com raiva, com tristeza. Cuida bem delas, ele disse. E foi embora. Isadora ficou parada, olhando para a porta. Eu me aproximei. Você tá bem? Eu acabei de perder o homem mais decente que já conheci. Desculpa, ela me olhou. Não é sua culpa, é minha, eu que escolhi. Escolheu o quê? Dar uma chance pra gente. De novo. Meu coração parou. Isadora, não fala nada. Eu ainda te odeio. Eu ainda tenho raiva. Eu ainda não confio. Mas Helena merece ter o pai e eu mereço tentar de novo, não como era, mas como pode ser. Eu não sabia o que dizer. Então eu só sussurrei. Eu não vou te decepcionar. Você já decepcionou. Agora você só pode melhorar. E ela voltou para o balcão, deixando eu ali, processando. Ela tinha escolhido, não por amor, mas por esperança. 6 meses depois, Helena fez 6 anos. Fizemos festa na floricultura, decoração simples, bolo caseiro, amiguinhos da escola. Ela apagou a velhinha, fez pedido. O que você pediu? Eu perguntei. Não posso falar, senão não realiza. Nenhuma pista, ela pensou. Chegou perto, sussurrou no meu ouvido. Eu pedi para você nunca mais ir embora. Meu mundo desabou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Eu a peguei no colo, abracei forte. Eu nunca mais vou, meu amor, nunca, eu juro. Promessa de mindinho? Promessa de mindinho. A gente entrelaçou os dedinhos e eu soube. Eu tinha encontrado meu lugar.
Não na construtora, não no apartamento de luxo, não na vida de mentira, mas ali, numa cidade pequena, numa floricultura, com uma filha que me aceitou e uma mulher que me deu segunda chance. Hoje, 1 ano depois, eu acordo cedo, desço, abro a floricultura com Isadora. A gente trabalha lado a lado, sem palavras demais, mas com paz. Helena acorda, desce correndo, abraça a gente. Bom dia, pai, bom dia, mãe. A gente toma café junto, os três. De tarde, eu busco Helena na escola. A gente passa na sorveteria. Ela conta como foi o dia. De noite, eu leio história para ela. Ela dorme segurando minha mão. Isadora e eu sentamos na varanda. Tomamos chá. Às vezes a gente conversa. Às vezes fica em silêncio. Mas é silêncio bom, confortável. Teve uma noite que ela encostou a cabeça no meu ombro. Obrigada, ela disse. Por quê? Por ter voltado. Por ter ficado. Por ter provado. Eu beijei o topo da cabeça dela. Obrigado por ter me deixado. Eu não sou o empresário rico, não sou o herdeiro. Não sou o homem bem-sucedido que meu pai queria. Eu sou mecânico, ajudante de floricultura, pai de uma menina de 6 anos. Acordo cedo, trabalho com as mãos, ganho pouco, durmo no colchão no chão. Mas eu sou feliz, de verdade feliz. Porque eu aprendi que sucesso não é conta bancária. É acordar e ter alguém que te ama esperando. Aprendi que riqueza não é apartamento de luxo. É abraço de filha antes de dormir. Aprendi que homem de verdade não é quem foge quando fica difícil, é quem fica, mesmo destruído, mesmo quebrado. Eu fui o pior homem do mundo. Eu abandonei a mulher que eu amava, grávida, no meio da madrugada. Eu perdi 5 anos da vida da minha filha. Eu joguei fora tudo que importava, mas eu voltei. Não porque eu merecia, mas porque elas mereciam a chance de ter um pai. E eu passei cada dia desde então provando que eu mudei. Não com palavras, mas com presença. Semana passada, Helena me perguntou: pai, você é feliz? A gente estava plantando rosa no quintal. Sou muito mais feliz do que antes, infinitamente mais. Por quê? Porque antes eu tinha tudo, mas era vazio. Agora eu tenho pouco, mas é real. Ela sorriu. Eu também sou feliz. Por quê? Porque eu tenho você e a mamãe. E as flores? Simples assim. Felicidade de criança, que deveria ser felicidade de adulto também. Eu não vou mentir para você. Tem dias que eu acordo e ainda sinto culpa. Culpa dos 5 anos perdidos. Culpa de ter machucado Isadora. Culpa de ter sido covarde, mas então Helena acorda, me abraça e diz: bom dia, pai. E a culpa diminui, porque eu não posso mudar o passado, mas eu posso construir o futuro. Um dia de cada vez, uma flor plantada de cada vez, um abraço de cada vez. Isadora ainda não disse que me ama. E tudo bem, porque eu não preciso que ela diga. Eu vejo, no jeito que ela deixa café pronto para mim. No jeito que ela sorri quando Helena me chama de pai. No jeito que ela encosta a cabeça no meu ombro nas noites de quinta. Um dia, talvez, ela diga, mas se não disser, tudo bem, porque eu já tenho mais do que eu mereço. Se você está me ouvindo até agora, obrigado. Obrigado por ter escutado a confissão de um homem que destruiu tudo e tentou reconstruir. Eu não sou exemplo. Eu não sou herói. Eu sou só um cara que errou feio e que está tentando acertar. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nunca é tarde para tentar de novo. Nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para ficar. Então, se você fez merda, se você machucou alguém, se você fugiu quando devia ter ficado, volta. Humildemente, sem orgulho, sem desculpa. Volta e fica. Porque a pessoa que você machucou talvez não te perdoe, mas talvez te dê uma chance. E uma chance é tudo que você precisa. Hoje de noite, quando eu for deitar, vou beijar a testa de Helena, vou sussurrar: eu te amo, minha filha, e vou agradecer, porque eu abandonei ela antes de nascer. E mesmo assim, ela me chama de pai. Eu não mereço,
mas vou passar o resto da vida merecendo. Bem-vindo de volta à minha vida, eu nunca mais vou embora.